Programa Por Dentro da Sustentabilidade, com Margarete Aragão. Vai começar o programa Por Dentro da Sustentabilidade, todos os sábados com você, meio-dia. Céu, sal, sul, sol, sábado. O programa Por Dentro da Sustentabilidade está no ar. Boa tarde, ouvintes do programa Por Dentro da Sustentabilidade. O nosso tema de hoje é um tema que está em todas as mídias, é um tema relativo à causa animal. Esta semana nós tivemos dois grandes fatos para os ambientalistas, para todos aqueles que amam os animais. Nós tivemos, infelizmente, o falecimento da ursa Rowena. Sim, a ursa que inspirou a cantora Rita Lee a realizar um maravilhoso trabalho de literatura infantil relativo à questão da causa animal. A Rowena faleceu, a Rowena tem um histórico de um grande sofrimento, acabou virando uma obra de arte nas mãos da cantora Rita Lee e também se transformou num verdadeiro símbolo da causa animal. Nós também vamos falar da questão dos rodeios em Araruama. E está conosco ao telefone o doutor Reinaldo Veloso, é o presidente da Comissão Nacional do Direito dos Animais. Boa tarde, doutor Reinaldo Veloso. Boa tarde, amigos da Band. É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês, Margarete, mais uma vez. E já antecipadamente eu agradeço aqui o espaço destinado a essa luta digna, que é a luta do tostão contra o bilhão, a luta dos animais. Ok, então vamos conversar um pouco sobre a Rowena, por favor. Eu sei que você tem até um material aí já publicado sobre isso, um artigo, uma nota, e a Rowena é um verdadeiro símbolo de tudo que acontece de inacreditável dentro da questão dos animais, do ponto de vista biológico, do ponto de vista ambientalista, do ponto de vista do comportamento humano em relação aos animais. Nós sabemos que tem um fio condutor de compreensão de tudo isso. A Rowena teria sido resgatada, ou roubada, melhor dizendo, da sua mãe, não é? Ainda filhote, levada para um circo e depois veio para o Brasil. Você poderia só dar uma contextualização para os nossos ouvintes? Depois de muita luta, né, a ursa conseguiu ser removida, porque, infelizmente, no Brasil, o que acontece juridicamente? A gente tem que voltar no passado para poder entender o presente e projetar o futuro. Ou, infelizmente, até hoje no Brasil, o animal é considerado no Código Civil como coisa, um ser qualquer, uma cadeira, uma mesa, um abajur. Para isso, dia 7 de agosto, agora no Senado Federal, vai ser votado um projeto lá, tirando o animal desta condição. Uma situação que já vem se arrastando há muitos anos, que em 2015, todas as comissões de meus colegas no Brasil inteiro, da OAB, de direito dos animais, lutaram por esse projeto, inclusive ajudaram na formatação desse projeto. E dia 7 agora é decisão final. Com essa mudança, se vier a acontecer, o animal deixa de ser coisa e passa a ser um ser sujeito de direito, ou seja, mais fácil ser defendido. Se fosse nestas condições, a ursa já tinha sido removida há muito tempo, com o devido respeito por ela, né? As pessoas aprenderiam a respeitar mais os animais, o poder público de um modo geral também, ela já teria sido removida e já teria tido uma vida muito mais complacente, muito mais elegante para ela própria, num ambiente propício do que o ambiente que ela estava lá no Piauí. Mas, infelizmente, todas as dificuldades que nós estamos tendo é exatamente por isso, que o animal ainda é considerado na área civil como um objeto. E fica difícil de você defender um objeto. As pessoas, na sua maioria, ainda acham que os animais estão aqui conosco para nos servir. E o que, na verdade, não é assim. Eles são companheiros de caminhada. Todos nós, um dia, vamos deixar de existir. Animais e seres humanos. Então é por aí. Vamos nos respeitar mutuamente. Vamos ter em mente que o animal é um ser vivo. Exato. Que tem fome, tem sede, tem sentimentos e merece todo, se não amor, mas pelo menos o respeito de cada um de nós. E aí você já ressalta logo no início 3 pontos assim, que são fundamentais na questão ambiental. Você é um biólogo, nós sabemos que você
tem dentro da perspectiva científica, biológica, das suas proposições jurídicas, mas você ressaltou aí de uma maneira maravilhosa 3 momentos, né, dentro desse contexto. Só um retorno aí ao fio condutor. Muitas pessoas ainda não estão compreendendo os encaminhamentos aí dessa causa. Esta URSA, ela está movimentando no dia de hoje o mundo inteiro, para quem atua na área ambiental, principalmente na área dos animais, como é um dos nossos trabalhos, e é o trabalho do Dr. Reinaldo Veloso, presidente da comissão da OAB a nível nacional de defesa dos animais, com trabalhos brilhantes na causa animal. E você em casa, que está se aproximando das questões ambientais, e uma delas é a causa animal, para você compreender, essa URSA, ela tem um histórico de sofrimento inenarrável. Ela foi usada há 20 anos em um circo, de uma maneira indizível, de grau de sofrimento, de solidão, de inadequação de condições, de maus tratos, inclusive psicológicos, emocionais. Sim, os animais têm também a sua própria psicologia, de maneira que houve um movimento também há muitos anos atrás, e ela foi para Teresina. Em Teresina, houve, a princípio, uma certa solução, mas logo de pronto ficou característico que ali não era o espaço deste ser vivo e que sente dor, e que sofre, e que tem emoções, que tem a sua psicologia, um ser vivo ali colocado em sofrimento para o olhar observador do homem, que seria um espaço, um zoológico. Contudo, haviam as questões climáticas, e ela padeceu de um calor impressionante que há na região do Piauí, sem grandes, pelas informações que nós temos aqui, sem grandes soluções a isso, até que ela foi desenvolvendo uma espécie de depressão. Me corrija, doutor Reinaldo Veloso, alguma informação por delicadeza, sim? É isso mesmo? Como é que é? Alô? Estou vendo, a ligação ficou baixa. O senhor está conseguindo me ouvir agora? Agora sim. Tá. Essa ursa, ela sai de um lugar que estava num circo e vai parar em Teresina, onde não havia condições climáticas de acolher esse animal. E ali ela sofre também horrores, padece, principalmente a questão da temperatura, e aí é considerada, começa a ir de boca em boca, uma certa expressão que seria a ursa mais triste do mundo. É isso mesmo? Na verdade, os animais, eles se expressam tudo pela sua, como o nome diz, pela expressão facial, né? Existe uma teoria já comprovada, né, da teoria no passado, e comprovou-se agora, oriunda de Charles Darwin, que aliás a gente vai falar daqui a pouco nesse assunto, que foi a tese nossa na ação para suspender o rodeio de Araruama. Charles Darwin dizia, né, e nós comprovamos hoje, que pelas nossas impressões nós expressamos o que estamos sentindo. Se você está rindo, né, você está feliz, se você está chorando, você está triste, e se você está manifestando certas expressões faciais, de robustez, etc., você passa um sofrimento, você deixa claro que você está sofrendo. Então, mas esse animal que estava sofrendo e passou tantos anos sendo considerado até essa expressão aí, o animal mais triste do mundo, né, que é um termo horrendo e horrível de um brasileiro ter que engolir isso a seco, né? O mundo inteiro chamar uma ursa que está no Brasil do animal mais triste do mundo, isso para um ambientalista é péssimo de ouvir. Como é que o senhor percebe aí a questão das políticas públicas, independente aí da questão do animal ser coisa, que esse animal ser coisa já está lá para ser aprovado, né? Tudo leva a crer que vai ser aprovado. Mas no gargalo aí específico ambiental desse animal, biologicamente falando, está num local, num estado, com uma temperatura altíssima, e por tantos anos, mais de 15 anos, quer dizer, ela passou não sei quantos anos lá no outro país, onde ela servia um circo, depois veio para cá,
e numa temperatura inadequada, e não houve, eu creio que sim, que houve, mas acabou não sendo solucionado. Nenhuma possibilidade de retirada desse animal? Demorou a retirar, né? Primeiro é importante esclarecer para os ouvintes que o animal, infelizmente, já faleceu, né? Sim. Depois que estava no lugar descansando e tal, ele veio a falecer. Agora, demorou a retirar por isso, porque não havia reconhecimento de que tem sofrimento, de que sofre, que ainda se tem a ideia de que é coisa ainda, né? O animal, o ser humano, infelizmente, ainda tem essa ideia de que o animal está aqui para servir a gente. E ela faleceu num santuário em São Paulo, né? Isso, onde já estava bem lá. E é uma coincidência inacreditável, porque justamente quando foi lançado o livro da cantora Rita Lee, não é? Que faz toda uma campanha em prol dos animais, e aí uma artista brasileira que nós temos que valorizar esses encaminhamentos, porque eles tocam uma coletividade muito grande, e as pessoas querem entender por que ela morreu, a ursa, por que foi essa coincidência. Está sendo muito significativa essa coincidência, não é? É bom, e aí, então, um dos gargalos seria, do ponto de vista jurídico, que é o seu métier, que seria aí o animal ser considerado como uma coisa. O histórico dessa lei ou dessa premissa, o senhor tem alguma referência? Isso é de quantos anos atrás? Na verdade, a luta para o animal deixar de ser coisa, né? Porque uma coisa, um objeto, você não pode defender. Se for considerado um sujeito capaz de sentir dor, né, capaz, portanto, de ter direito de ser defendidos, é muito mais fácil da gente defender o animal. Essa luta ela vem de uns 5 anos para cá, né, a gente entrou aí no início dela e ajudamos, nós não, os colegas todos da UAB do Brasil inteiro, nós tivemos 2 dias de reunião em Brasília, dentro do Congresso Nacional, ajudando a formatar essa lei. Alguma coisa ou outra foi trocada e tal, mas nós temos aí uma coautoria, digamos assim, eu e as colegas todas, os colegas do Brasil inteiro, que na época não tinha Comissão Nacional de Proteção e Defesa dos Animais. A gente se organizou telefonando, marcando e tal. Agora que a criação da Comissão Nacional é mais recente. Aí nós vamos, inclusive a partir de segunda-feira, nós vamos deslanchar a campanha Animal Não É Coisa. Já tem folder pronto, tem gente que já gravou, nós vamos ter muito vídeo a partir de segunda-feira, defendendo a aprovação desse projeto que vai acontecer dia 7 de agosto no Senado. Por favor, como é que está a aceitação desse processo, o entendimento dessa colocação lá em Brasília? Porque nós não temos, por exemplo, uma bancada animal, temos? É verdade, não tem. É de uma dificuldade muito grande para se aprovar isso. Por isso que a gente só faz as coisas com o apoio da sociedade. Vamos precisar muito da imprensa, vamos precisar muito de vocês, da Rádio Band, que sempre ajudaram a luta pelos animais, vamos precisar da imprensa escrita, né, da imprensa televisada, enfim. Porque é para a gente poder chegar na sociedade com o discurso de animal não é coisa e ver se a gente sensibiliza os nossos senadores, porque a eleição é muito difícil, não é fácil ser aprovado não. Também perceber, todos nós da área ambiental e da área da causa dos animais, que nós também temos que ter uma percepção política dessas questões. Porque também me parece que o envolvimento político, do ponto de vista jurídico, administrativo, presencial em Brasília, assumindo cargos, sendo eleito, isso é um problema também dentro da causa animal. Porque, por exemplo, pela informação que eu tenho, nas últimas eleições, acho que quase ninguém foi eleito na área animal. Só me corrija se eu tiver sem essa informação, por favor. Foi verdade. Isso? Politicamente falando, nas últimas eleições, não só agora, mas nas umas 3 ou 4 eleições para cá, o segmento mais derrotado politicamente foi exatamente a luta pelos animais. Pois isso aí é uma ausência muito significativa de atitudes dentro do nosso métier de atuação. Concorda comigo? Não adianta só utilizar a rede social, torcer, vibrar e xingar, e na hora de votar ter amnésia. Exatamente. É importante votar nas pessoas. Exatamente. E não é naquele político que fez um resgate semana passada, fez uma coisinha mês passado. Tem que olhar o pretérito, botar os DVD da vida da pessoa e olhar 5, 6, 7 anos atrás, se essa pessoa vinha mesmo trabalhando pelos animais, ou se ela quer enganar e vir fingindo que está fazendo pelos animais. Usando a causa, como nós vemos em tantas instâncias, inclusive partidárias, não é?
aí a questão da causa sendo reinterpretada para se adequar a ou B ou C propósitos. É né? verdade. Mas Certíssimo. por um outro... Sim, não, pode falar. Não, você está certíssimo no teu ponto de vista. Não é isso mesmo? E por um outro ângulo, os protetores, as protetoras, os educadores, os artistas, os políticos propriamente ditos, né, de reta intenção, eles têm que ter um novo olhar para a questão dos animais, porque nós estamos num contexto atual que a circunstância animal mudou muito no mundo todo. A cada dia que passa, o mercado muda, a administração muda, a compreensão filosófica sobre o animal muda, até a religião muda. Não é? O senhor disse aí bem no início, e foi um dos pontos que eu quis ressaltar, é uma frase magnânima, porque o ser humano ele não pode ver um animal como um servidor, um escravo. Na Bíblia diz, pelo que me consta, né, e me perdoe se eu não estou com a informação apropriada, que Deus, seguindo aí uma linha, né, digamos assim, religiosa, da compreensão desse fato, não é, sobre os animais, que Deus disse que para o homem dominar os animais, dar nome aos animais, mas esse domínio não é a implicação do domínio de subjugar o animal pejorativamente. É verdade. Não é? As pessoas não têm noção ainda que, como eu disse antes, são seres vivos. A própria ciência classificou em animal racional e animal irracional, querendo nos separar dos animais. Porque nós somos animais. Pois é. Então, o homem também é um animal. Discutindo ou não essa teoria, nós somos animais. Nem sempre racionais. Né? E os animais irracionais nem sempre são irracionais. Isso tudo vai acontecendo, o mundo vai evoluindo, né? As leis vão evoluindo, a sociedade vai evoluindo, a própria tradição vai evoluindo. Sim. E as coisas vão acontecendo. Eu acho que a gente está lutando hoje por causas que a gente não tinha esperança de lutar 5, 6 anos atrás. É verdade. Se você for voltar no tempo, nós estamos muito avançados ainda. O Brasil, como um todo, ainda está atrasado. Mas a luta em si, ela está tendo avanços significativos, aproveitando a tecnologia, né, que está nos auxiliando muito nisso. Hoje você passa uma mensagem, todo mundo já fica sabendo. Verdade. Então, é preciso se ter paciência, é preciso saber o seguinte: se está no Brasil, onde a derrota política foi grande da causa animal, o pessoal, na hora de votar, vota quem deu emprego à cunhada, quem asfaltou a rua, quem deu um copo de chopp, quem arranjou um emprego para o sobrinho. E aí depois vai para o Facebook para reclamar pelos animais. Não pode. Tem que fazer um histórico de todas aquelas pessoas que já anos e anos trabalharam pelos animais, porque na época da campanha todo mundo botou agora que ajuda os animais. O cara não fez nada, ou fez um resgate mês passado, e todo mundo já acha que é bom. Então as pessoas não podem se enganar. O cara tirar uma fotografia do lado de um cãozinho, do lado de um gato, e a pessoa votar no cara. Então não pode depois vir nas redes sociais e cobrar. Tem que ter cidadania. Cidadania para defender quem não pode ser ouvido, quem não pode ser defendido. Entender que o sofrimento animal depende da atitude desse futuro político que foi eleito por todos nós, caso seja da causa animal, saber que lá na frente você não vai precisar ir protetores, resgatistas, de fazer esse enorme esforço que todos os protetores fazem, porque as leis podem ser estabelecidas e cumpridas e fiscalizadas. Projetos podem ser implantados, operacionados, executados para o bem dos animais. Então, a importância de se compreender o perfil político de um profissional que vai servir ao Brasil numa determinada causa, e essa causa dos animais, é de fundamental importância dentro da compreensão da sociedade em geral e em específico dos protetores de animais. É verdade, é verdade. Tem que ter uma conscientização, né? Para que a coisa avance. Senão, se não tiver conscientização e união, e cada um entender as virtudes que os outros têm, desprezar os erros, a gente não vai avançar. A vida é assim, nos ensina, é uma relação para você que mora em condomínio, quem é casado, quem tem parente, você tem que desprezar o que a pessoa erra e focar só na virtude. Senão não avança. Porque todo mundo tem defeitos, ficar um vendo o defeito do outro, a gente não avança. Então tem que unir, porque senão quem vai sofrer são os animais. São os animais. A falta de informação, a falta de atitude adequada, quem vai pagar a história toda por aí é o sofrimento animal. Doutor Reinaldo, por gentileza, agora vamos trazer um fio condutor aí dessa questão aí da percepção do sofrimento animal em várias instâncias. Perpassamos aí pela Rovena,
pelas obras, até literária agora, né? Nós estamos aí, inclusive, nós mesmos, né? Enquanto ambientalista, eu sou professora de literatura, no início do próximo ano nós vamos sair com vários livros de literatura relativa à causa dos animais. Então, nós temos, como o senhor disse, estamos percebendo algumas evoluções, não é? A agenda positiva, como é o termo que está sendo usado agora, que está se estabelecendo também, né? Apesar de tanta problemática. Mas o senhor está aí com uma causa, não é? Muito específica, da cidade de Araruama, onde eu mesma residi, e essa causa é uma causa de uma história longa, não por ser de Araruama, mas pela temática, que são os rodeios, as vaquejadas, e esse tipo de, entre aspas, dita como se fosse uma cultura, uma tradição. E eu gostaria de colocar aqui uma análise, não é? Eu acho inconcebível, doutor Reinaldo Veloso, que o ser humano compreenda o sofrimento de um ser vivo como cultura. Pois é. Ou tradição. Eu acho isso doentio. Acho um comportamento esquizofrênico. Tem alguma coisa que eu esteja falando que esteja errado? Não, você está muito correta. No que se refere ao rodeio de Araruama, eles podiam ter organizado lá um evento com artistas. Faturavam mais, porque a história já mostra que o pessoal quer muito mais ver artista do que quer ver bicho sofrendo. Com certeza. Mais de 60%, 70% de pessoas, se fizer um show de bicho primeiro, de rodeio vaquejado, no dia seguinte, dia de artista, 70% no dia seguinte vai ter mais 70% que no dia anterior. Eles deviam ter feito um evento de artistas, um evento até circense, sem animais, claro. Mas o que acontece em Araruama? Araruama contratou uma empresa que foi condenada ano passado, em Volta Redonda, no rodeio de Volta Redonda, por maus tratos. Começar por aí já começou tudo errado. Não fez licitação para que esse negócio acontecesse. Aí uma juíza de Araruama, a doutora Alessandra Araújo, com quem eu tenho falado muitas vezes, ontem 4 vezes, hoje mais 5, juíza do Cível, né, estadual. A juíza Alessandra, eu tenho que narrar, você me permite, amigos da Band e Margarete, contar o fato do início para teus ouvintes entenderem que está uma bagunça essa história de Araruama. Então eu tenho que te contar a história toda para fazer. Então essa juíza, ela baseada em que a prefeitura não fez o contrato com a empresa, quer dizer, não fez licitação, porque a gente só não faz licitação quando a empresa é única para fazer alguma coisa. Por exemplo, um show do Roberto Carlos só tem um só. Um show da Gal Costa só tem um só. Então, em tese, se justifica a inexigibilidade de licitação, ou seja, não ter licitação. Mas rodeio, nós temos mais de 1000 rodeios no Brasil, infelizmente. Então, tem muita empresa fazendo. Então, não justifica deixar de fazer a licitação com essa empresa de rodeio e outros documentos que a empresa tinha que ter de autorização para ter esse rodeio lá em Araruama. Sabendo disso, a juíza de Araruama, a juíza civil, né, a juíza estadual, ela proibiu que o rodeio acontecesse até que a empresa pagasse metade do valor, 176 mil, tivesse as licenças do Estado, a planilha de custo, tudo isso. Aí os advogados da prefeitura foram no tribunal, na segunda instância, e derrubaram a decisão da juíza. Então o rodeio passou a valer ontem em Araruama. Começou ontem. Na verdade nem começou, porque não teve. Eu vou explicar por quê. É longo o percurso, por isso que eu tenho que explicar para os teus ouvintes. Aí quando caiu a decisão da Justiça, nós da Comissão de Proteção e Defesa dos Animais, numa tese nova, inclusive, como eu me referi anteriormente, por Charles Darwin, na abordagem da biologia do comportamento facial, né, que os animais sofrem, e citando também maus tratos, citando também que vários ministros do Supremo já disseram que não se faz vaquejada sem dor, nós entramos com uma ação na Justiça Federal. Eu fui, inclusive, até São Pedro da Aldeia, anteontem, onde obtive das mãos do excelentíssimo juiz de primeira instância da Justiça Federal, São Pedro da Aldeia, porque atende Araruama. O fórum da Justiça Federal atende alguns municípios ali. A base é São Pedro da Aldeia. Então eu fui pessoalmente até São Pedro da Aldeia, passei o dia lá e saí com a liminar debaixo do braço. Aí o rodeio passou novamente a ser proibido pela liminar. Eles recorreram e argumentaram que a cidade já tinha investido muito
e muitos empregos deixariam de existir ali, aquela velha história que a gente já sabe. Sim. Aí o TRF, que digamos assim, é a segunda instância da Justiça Federal, derrubou a nossa liminar por este assunto. No entanto, ele disse que se forem comprovados maus tratos, eles podem reexaminar a questão. Então, mas ela caiu meramente por fator econômico, não se observou, em hipótese nenhuma, a parte de maus tratos, nem as teorias que a gente levantou, e foram muito bem aceitas. Mas como a cidade já tinha investido muito, já estava tudo montado, o entendimento do magistrado de segunda instância foi no sentido de não permitir que a cidade tivesse um prejuízo ainda maior. Aí, muito bem, aí caiu a nossa liminar e eles iam começar o rodeio ao longo da tarde. Eis que a juíza de Araruama fez uma nova sentença impedindo o rodeio de novo, porque eles não depositaram o dinheiro, não cumpriram com o que ela tinha dito antes e tinha sido derrubado. Moral da história, o rodeio hoje, até o presente momento, de ontem para hoje, está proibido, está suspenso em Araruama. Não teve ontem e até o presente momento está tudo parado. E nós vamos tentar levantar a nossa ação daqui a pouco na Justiça Federal com outro agravo. Nós vamos pedir que a ação esteja valendo, porque existe crueldade, existe maus tratos, a empresa foi condenada, não teve licitação, teve um monte de problemas. Então nós vamos pedir que a Justiça Federal reveja a decisão que cassou o que a gente chama da ação Charles Darwin, que foi uma ação exatamente baseada, citando maus tratos, citando o Supremo, citando que não se faz rodeio nem vaquejada sem maus tratos, mas citando as expressões faciais que os animais ficam e o que eles passam para quem está assistindo, que é a expressão de sofrimento, a expressão de terror, de quem está ali sendo submetido à crueldade. E o que, teoricamente, o observador gostaria de ver, não é? Sim. Que é o cerne da questão da multidão que gosta de ver a dor alheia. Sim. Do ponto de vista da psicologia coletiva, para se compreender o problema de outro ângulo, não só o jurídico, essa expressão, o sofrimento, a comunicação do gestual do animal, do corpo do animal e a dita destreza, entre aspas, de quem está ali atuando sobre o animal, ter aquelas técnicas de crueldade, é que saciaria esse olhar doentio dos seres humanos. É isso? A expressão, ela não é só na face, né? É o cavalo pulando, o pelo ficando irritado, é uma expressão corporal da pessoa, como da pessoa e da pessoa não humana, no caso dos animais. Então, quando você às vezes quando vem a febre, o que vem antes da febre, vem aquele arrepio. Então, é uma expressão do corpo da pessoa que vai alguma coisa ruim está acontecendo. E isso faz com que, eu estou fazendo essa análise para o ouvinte acompanhar o raciocínio. Isso. Psicologicamente, nós temos que entender por que o ser humano tem, sei lá o que dizer aqui, me perdoa a expressão, mas dá vontade de falar até uma palavra feia. Tem prazer em ver o outro sofrendo. É verdade, é isso aí, é o prazer, paga-se para isso, inclusive, que a entrada é paga lá. E eu não vejo, sinceramente, amigos da Band, como é que uma cidade pode ganhar com isso. No nosso entendimento, a empresa ganha, talvez a prefeitura ganhe alguma coisa, mas o cidadão da cidade não ganha nada, porque isso passa. Quando chegar segunda-feira em diante, acabou tudo, todo mundo esquece, os caras desmontam e vão montar outra cidade. Mas então, a mentalidade da crueldade fica. E não fica só com os animais do rodeio. Fica com os animais em geral. Eu vou fazer uma parte agora aqui com o senhor, doutor Reinaldo, porque eu tenho um propósito. Eu moro na Pontinha, eu tenho casa na Pontinha. Saí de lá, morava aqui, moro no Rio de Janeiro e tinha casa na Pontinha, ali próximo ao Náutico. Para quem é de Araruama sabe muito bem o que eu estou falando. E eu tenho um firme propósito, que é aquela área toda ali, que é em frente à lagoa, que já está com aquela questão histórica da água, que parece que as reuniões da questão hídrica, parece que agora também teve alguma coisa de positivo lá, começaram a desenvolver algum trabalho, mas aquela área ali da Pontinha, não sei se o senhor conhece bem Araruama, é uma área que a mim me é muito cara porque eu tive casa lá, saí há muito pouco tempo de lá, né? Sempre morei aqui no Rio de Janeiro, mas tive casa lá. Então, eu tenho a intenção de solicitar, até a juíza aí me dá um esclarecimento jurídico, para a solicitação daquele espaço como um santuário. Porque aquela área, a princípio, ela pode ser uma área de reserva biológica,
É uma área que apresenta as questões dos ODSs da sustentabilidade. É uma área com uma biodiversidade impressionante, está lá entregue. Nós temos lá, eventualmente, não estou dizendo continuamente, mas eventualmente, nós temos lixões, nós temos um número de animal excessivo perambulando por aquelas ruas que não são asfaltadas, ali perto do Náutico, a Rua do Morgado e por aí vai. Quem é da área sabe o que eu estou falando. Nós temos as grandes protetoras Vera Lúcia, Rose, o Molina, que foi parar lá também, Araruama, aí é coisa de 2 anos mais ou menos. Então, Araruama, ela tem uma relação com o meio ambiente que interfere na causa animal extremamente significativa, a começar pela condição climática, que interfere, inclusive, nessas doenças que eles têm, principalmente que tem aquela larva. E muitos animais são abandonados por conta do calor excessivo, aquela larva reage ali no tecido do couro do corpo do animal, ele fica com aquela ferida exposta e o proprietário, o tutor, o dono, o nome que queiram, coloca simplesmente o animal na rua. E aí você vê um número excessivo de animais na rua e aí começam a questão de saúde pública, animal e humana, começam as doenças contagiosas, um número enorme de sinomose, parvovirose, principalmente sinomose, né? Ali é chamado inferno dos animais na área de sinomose. Então, o que o senhor está esclarecendo, a mim me chama muita atenção, porque eu tenho esse propósito de fazer um tombamento daquela área, transformar aquela área ali no santuário. Eu peço até atenção aí das pessoas, dos ambientalistas, dos moradores do local, para a gente começar a perceber aquela área ali como um santuário, que vem exatamente a ser o oposto das propostas da cultura local. A partir do momento que se entenda o rodeio como uma tradição positiva. Pois é, você sabe que a história nos mostra, e essas discussões, às vezes, a gente não sabe nem como é que vai terminar, né? Porque a gente começa a debater e a combater juridicamente esse tipo de atitude e outras ideias vão acontecendo, como a tua, por exemplo. Você vê só que coisa interessante. Que as áreas têm que ser preservadas, etc. Depois que a gente fez a ação, que culminou com uma liminar e paralisou o rodeio de Araruama, com a tese de Charles Darwin, eles lá de Araruama me mandaram um documento, o Diário de Araruama me mandou lá um documento, e você vê que coisa incrível, como é que é a vida. Aonde eles pretendem fazer o rodeio, quer dizer, onde eles, deve cair as liminares, vão fazer o rodeio, foi exatamente há muitos anos atrás, Charles Darwin passou por lá. Mas isso é impressionante. É impressionante, né? Ele esteve na região, já sabia, mas não sabia que era exatamente... Sim, eu sabia disso e sabia também ali perto o Vasco da Gama. Me mandaram até uma foto, que eu até postei, quem que tem os ouvintes que quiserem ver meu Facebook, é Reinaldo com Y, Veloso com 2 L's, né? E eu vi a foto. Postei lá, lindo o negócio. Eu vi, Reinaldo, a foto. Hein? Eu vi a foto. Eles botaram a foto, na época tinha até uma, já tiraram, né? Mas na época tinha até um bustozinho, em homenagem ao nome dele, quer dizer, exatamente onde hoje tentam fazer o rodeio. E exatamente com a tese dele que está ajudando a evitar que o rodeio aconteça. É impressionante isso. A gente não sabe como vai terminar isso tudo, né? Outras ideias acontecem, as coisas vão... Agora já me passaram aqui que hoje no final da tarde, por volta de 19 horas, no início da noite, eles já estão anunciando um show lá em Araruama, musical. Quer dizer, já é o primeiro passo para desistir do rodeio. É isso aí. O seu vice na Comissão Nacional da OAB, que é o Francisco Carreira, que é meu amigo, meu conhecido... Não, o vice é Maíra Vélez, que preside a CPDA de São Paulo. Sim, eu até algum tempo atrás, eu comentei com ele que o meu objetivo ali na área de transformar aquela área próxima ao Náutico... Você conhece ali o Náutico, a Pontinha, não, né? Sim. Conhece, então. Eu tive minhas férias quando era garoto, eu passei muitas férias naquela região ali, entre Araruama, Saquarema, Iguabim, Iguabagrande e São Pedro. Então, a minha casa é bem ali colada ali no Náutico, ali ao redor do Náutico.
E aí eu falei com o Carreira algum tempo atrás, pouco tempo atrás, eu estou verificando como estruturar a possibilidade de fazer dessa área uma área de reserva de biodiversidade, um santuário, porque é impressionante a quantidade de aves que passa aqui. Na minha porta eu vejo, da minha janela eu observo as mais variadas aves típicas da região, mas assim numa biodiversidade, cada uma de uma espécie. As espécies imediatamente voltadas à questão da lagoa, não é? E, ao mesmo tempo, aquela questão do lixo, da beira, né? Dali da água, e, enfim, aquela área toda ali. Você sabe que ele tem um histórico das salinas, não é? Uma vez eu estava fazendo uma pesquisa e obtive a informação que um copo de água tinha mais sal da lagoa de Araruama do que o do Mar Morto, de muitos espaços. Aquele problema de Araruama ali é uma outra dificuldade. Nós temos uma proposta. Sim, é isso aí. Nós temos uma proposta para a gente fazer um evento, para dar um pontapé inicial e de lutas pela despoluição da Lagoa de Araruama. Junto com o Ministério Público, inclusive, da cidade. A gente está disposto a, de repente, fazer um evento nesse sentido, porque a OAB tem também uma comissão de recursos hídricos que cuida disso. Nós temos uma colega muito querida que preside essa comissão e um amigo muito querido que preside a Comissão Nacional. Então, nós vamos fazer um evento grande na OAB regional aqui no Rio de Janeiro, sim, mas sob os auspícios da Comissão Nacional. Em breve, ainda esse ano, eu pretendo fazer isso. É que a causa animal, que na medida que a lagoa é poluída, atinge muitos animais, sem dúvida. Mas a luta pelos animais, a causa animal, você sabe bem disso, Margareth, você está com a gente nisso, não para. Cada hora é uma coisa diferente, né? É verdade. A pauta é gigantesca. Sim. Não é só cão e gato. Você tem aí animais exóticos, animais exóticos, do qual o nosso querido Francisco Carreira é o nosso coordenador da comissão. Tem os animais silvestres, animais marinhos, animais domésticos. Então, você tem uma gama de atuação, existe uma gama e consequentemente uma pauta, você sabe consequentemente que eu sou uma pauta muito grande nesse sentido. Eu então sou é da uma loucura comissão da OAB. você para planejar alguma coisa nisso. Eu sou da comissão da OAB de sustentabilidade, né? E lá eu fiz uma proposta para abrir um GT de sustentabilidade animal, que é um conceito novo. Eu estou indo para uma universidade que deu o ok para eu implantar um curso de pós-graduação, que é justamente dentro do que você falou, é uma gama de atuações. Cada um tem que verificar o seu métier, não é, para poder atuar e inovar, trazer novas perspectivas a uma causa que é gigantesca. E eu fico feliz de saber que você já tem um projeto nessa área. Vamos ver se a gente consegue fazer até o final do ano, porque uma coisa em cima da outra, né? Sim. Esse negócio do rodeio absorveu muita gente, aí a gente tem agora o Animal Não É Coisa, que é dia 7, vai ser prioridade. Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, né? Você sabe, eu atendo mais de 150, 200 zap por dia, é uma coisa doida. A gente não aguenta, é reclamação do Brasil inteiro, do Rio de Janeiro inteiro, é uma coisa assim alucinante. E é estressante, porque você lida com a dor de um ser vivo. Pois é, e com o ser humano fingindo que não está acontecendo nada, né? Exatamente. Deixa eu te fazer uma pergunta, Reinaldo, por gentileza. Diga. Como é que está, vamos deixar assim, bem transparente, até como comunicação mesmo, né, para os ouvintes, eles entenderem, porque nós temos ouvintes ambientalistas, educadores ambientais, pedagogos, mas nós temos a população, evidentemente, em geral, não é? Então, tem muita gente que entra em contato conosco falando, olha que interessante, é um viés ambiental, assim, as referências ambientais dentro da questão da proteção animal, é isso aí no segmento proteção animal, não é? Mas muitas pessoas desconhecem algumas estruturas, entre elas a estrutura da sua comissão. Vamos falar um pouco da sua comissão? Pois não, a regional ou a nacional? Nacional. A nacional ela foi estruturada, está sendo estruturada, foi criada há pouco mais de 40, 50 dias, né? E a gente montou, convidei a colega Maíra Veres, que preside a Comissão de São Paulo, para ser a vice-presidente, a colega Pauliane, que preside a Comissão de Goiás, para ser secretária-geral, e a colega Ana Paula Vasconcelos, que é lá do Distrito Federal, para ser secretária-geral adjunta. E outros colegas para fazerem parte, porque eu tenho que ter todo o Rio de Janeiro, todo o Brasil, com assento na Comissão Nacional, às vezes 2 pessoas, às vezes 3. E alguns estados, como Rio Grande do Sul, Mato Grosso, estão montando ainda, não têm suas comissões.
Então, eu estou apoiando também a criação, a gente apoia também a criação das comissões locais, das regionais, né? Para que elas também tenham a sua luta focada em seus estados. Sim. Então, mas o nosso trabalho da comissão, nós devemos fazer a primeira reunião agora em agosto, em Brasília, nós vamos focar em grandes causas. Por exemplo, luta do javali, aquela caça do javali em que o caçador bota 5, 8, 15 cães de todo tipo de tamanho, não é só cão de caça, pegando javali. Sim. O que acontece? O javali mata 2, 3 cães, alguns cães ficam morrendo no meio do mato, e quando o dono chama os cães e vai embora, o cãozinho fica lá no meio do mato morrendo 2, 3 dias, porque o mato é alto e só é possível caçar o javali com cães. Nós queremos entrar com uma ação também proibindo essa utilização de cães na caça do javali, que aí você acaba com a caça, porque o mato é alto. Agora, independente disso tudo, as nossas ações na Comissão Nacional, já que a gente está falando dela, são ações de cunho, como o nome diz, nacional. Eu dei entrada em Brasília tem uns 40 dias atrás, com 2 proposições de decreto legislativo. Por que decreto legislativo? Porque tem que sair do Congresso Nacional. O Congresso Nacional é a Câmara e o Senado Federal. Eu pedi um plebiscito e pedi um referendo. Pedi um plebiscito para que a população, na próxima eleição, ela vote prefeito, vereador e se quer uma lei que proíba ou não a utilização de animais em rituais religiosos. Nós entendemos que a posição do Supremo, o Supremo Tribunal Federal entendeu que pode, mas nós entendemos e respeitamos o Supremo Tribunal Federal, nós entendemos que as decisões do Supremo, elas devem ser acatadas e obedecidas, mas as supremas decisões, estas quem tem que dar é o povo brasileiro, os mais de 120 milhões de eleitores que o Brasil tem hoje. Então nós queremos que na próxima eleição, como foi em Petrópolis, você vota num, vota lá e bota lá sim ou não. Quer uma lei que proíba animais em rituais religiosos ou não quer? Então a população brasileira é que tem que dizer isso. Não são 11 juízes no tribunal, aliás foram até 10, que um faltou no dia da votação, no Supremo Tribunal Federal, que vão dizer que o animal tem direito, as pessoas têm direito de fazer com que o animal sofra por causa de religião. Então democracia é isso, nós devemos estar democrático de direito. Temos que respeitar a posição das pessoas. Então que o povo brasileiro, como a própria Constituição Federal preconiza, a nossa Constituição é a Constituição cidadã. É do povo, pelo povo, para o povo. E no artigo 14 ela deixa bem claro as iniciativas que o povo pode ter. Uma delas é o plebiscito, a outra delas é o referendo, que eu também pedi em Brasília, para que a população, no dia da eleição de prefeito e vereador ano que vem, a população diga se quer manter ou não o artigo esdrúxulo que o Senado Federal colocou na Constituição, permitindo que tudo que seja manifestação cultural, como rodeio e vaquejada, possa fazer que não tem maus tratos. Então eu quero que a população diga se essa emenda ela continua na Constituição Federal ou se ela sai da Constituição Federal. Porque as grandes decisões, quem tem que dar é o povo brasileiro. Não Com são certeza. poucos senadores ou meia dúzia de juízes. Com certeza. E em seguida, aí, considerando as novas tecnologias, as novas percepções da questão dos animais, os zoológicos e afins, não é? Porque nós também não podemos conceber, como ambientalista, que um animal fique bem cercado em um espaço ínfimo, como ele foi feito para viver livre, no habitat natural dele, não é? É verdade. Isso aí é uma questão também que em breve nós vamos ter que perpassar por ela. Doutor Reinaldo, eu vou esticar aqui um pouco a sua participação, por gentileza, porque é esclarecedora. Eu tenho certeza, eu estou recebendo aqui as mensagens, né, que as pessoas estão compreendendo, né, os links, né, informativos de uma coisa com a outra, a estrutura jurídica com os fatos que elas assistem, o que elas veem pelo Facebook, as protetoras, etc. Não, uma pergunta, vamos conversar sobre isso, uma colocação. A Unesco tem uma Declaração Universal dos Animais, não é isso? Sim. Pois é. São 14 artigos ali, não é isso? Sim. Aquilo embasa ou tem alguma vertente jurídica? Olha, isso não tem repercussão jurídica, não. É mais uma questão moral, né, de dignidade, mas juridicamente, por isso aí, para tentar convencer o juiz por isso é mais difícil. Entendi. Então ali seria uma declaração, como o senhor disse, aproveitando a sua palavra, moral, mas esclarecedora das possibilidades de compreensão da vida animal, não é? Ajuda. Juridicamente não muito, mas de um modo geral ajuda sim na fundamentação, mas muitas vezes o juiz não aceita, né? Mas que é muito superficial. Como é que nós poderíamos fazer com que prevalecesse algum aspecto jurídico daqueles 14 artigos?
Você tem um artigo ali, o 8º, se não me engano, que nos fala sobre o biocídio. O biocídio é aquela matança indiscriminada de um monte de animais da mesma espécie ao mesmo tempo. Isso é costumeiramente feito. Só que como o Brasil aqui, ele é um país agropecuário, não é? Fica muito difícil você avançar em certas leis pelos animais, bloqueando esse setor. Porque aí vem o mesmo discurso de Araruama, gera emprego, gera não sei o quê, ninguém quer saber de trabalhar e ganhar dinheiro sem utilizar animais. Como você muito bem colocou aí, seja no entretenimento, seja na alimentação, ou seja em outro tipo de situação, na escravidão, por exemplo, nas charretes, nas carroças, que é um grande absurdo. Você quer mais absurdo que um cavalo ficar 10 horas tolido dos seus movimentos naturais, com aquele ferro na boca, o bridão, machucando a língua, machucando os dentes, machucando os lábios. Aquelas imagens que chega até nós das línguas dos cavalos das charretes, inchadas, penduradas. E a gente aprende em cada momento e vê, quando você pensa que já viu tudo, você não viu nada. Depois das libertações que nós proporcionamos em Paquetá, em Petrópolis, nós estamos avançando em Paraty. Paraty a gente teve dois avanços significativos lá. Paraty o cavalo usava focinheira, igual cachorro, para não morder. Focinheira. E puxava a charrete, além das pedras serem todas tortuosas, né, as pedras não são iguais, funciona, já imaginou botar um paralelepípedo na roda de um veículo e você tentar deslocar o veículo? Lá é assim, as pedras, como elas não são no mesmo plano, a pedra serve de freio para a charrete. E quando a maré enchia, o animal ainda puxava a charrete com a maré cheia. Isso a gente já conseguiu acabar com o apoio que a gente teve da delegacia de polícia. Hoje o cavalo em Paraty, ele não anda mais em maré cheia, ele não tem mais focinheira. A libertação ela se faz devagar, porque não é chegar lá e tirar a charrete do cara. Porque eles dependem disso. Entra com um colega advogado, o juiz manda voltar. Porque vai dizer que o filho está passando fome, que a mãe está doente, o irmão está desempregado. Isso é muito difícil. Nós estamos muito atrás ainda no Brasil. Mas os avanços, eles são conquistados passo a passo. Como eu digo, a causa animal é um passo de cada vez. A gente não pode querer dar uma corrida grande. Para você chegar no fim da escada, você tem que primeiro chegar no primeiro degrau, depois no segundo degrau e chegar lá em cima. Tem que ter paciência e saber votar. Porque não vota certo, tem amnésia, como a gente comentou antes, e aí fica querendo que tudo aconteça em 24 horas apertando o botão. Não é nada disso. Causa animal é com causa. Já que não sabe votar, que vota errado, vota iludido ou iludida, então tem que entender que tudo é muito lento e os animais vão sofrer muito ainda até que a gente consiga um patamar de libertação. Mas isso vai acontecer, as coisas estão mudando, a gente visita os lugares. Essa votação do animal não é coisa, mesmo que a votação não passe no Senado, eu acredito até que ela vai ter alguma emenda, volta para a Câmara, mas não importa. O alarde que a gente tem que fazer com a sociedade, vocês da imprensa têm uma responsabilidade muito grande em alertar a sociedade disso, só o alarde que vai ser feito, a mídia que vai ser feito, vai ser mais um avanço pelos animais. Quando você fala no leão, você fala na cobra. Quando você fala no coelho, você fala no cachorro. Tudo é causa animal, tudo é evitar sofrimento, ser vivo. Então essa luta animal não é coisa, ela já é vitoriosa só por si só, igual o rodeio de Araruama. Mesmo que eles consigam derrubar todas as liminares, fizerem hoje, fizerem amanhã, já não fizeram ontem. Quando que se conseguiu evitar dos 3 dias que um já não acontecesse? Então já foi uma vitória. Já foi uma vitória. Se proibir tudo, então, é uma vitória que vai repercutir no Brasil inteiro. Teria até pensar muito, a gente até pode conseguir, que por enquanto está tudo parado lá. E nós já estamos aí chegando na metade do sábado. E o animal não é coisa, vai ser votado quando? 7 de agosto, no Senado Federal. O horário deve ser à par da tarde, eu acredito que 2, 3, 4 horas da tarde. Eu vou estar lá, né? Eu vou para Brasília, porque a comissão vai estar à frente não só da campanha, mas presencialmente lá, como nós tivemos na votação. Então ainda temos algum tempo aí para fazer o trabalho de mídia mesmo dessa causa, não é? Tem que ser em cima da hora mesmo, não adianta fazer muito distante, porque como nós fizemos em Paraty, fizemos em Petrópolis, foram campanhas vitoriosas, em Paquetá também. Então a gente começa segunda-feira, eu acho que de segunda em diante a gente não vai focar em outra coisa a não ser isso. E o que dificulta? Como a gente falou aqui, a pauta dos animais é uma pauta muito grande. Então ao longo de segunda-feira outras coisas vão acontecer, outras ursas vão aparecer, outros rodeios vão aparecer, e a gente, se não focar no animal não é coisa, a gente desvirtua e não chega onde a gente quer. É porque o ouvinte, para que o ouvinte entenda, o que significa, né, juridicamente o animal não é coisa, o doutor Reinaldo deu uma pincelada no início da sua participação aqui no nosso programa. Eu gostaria que o senhor fizesse uma breve análise dessa premissa para o ouvinte entender
a relação que se transforma quando o animal possa vir a ser um sujeito jurídico. O senhor pode explanar? Por não. O objetivo de tudo isso que a gente já vem lutando desde o início dessa ação, 2015, né? Até inclusive no meu site lá, eu convido teus ouvintes para vir no meu site, www.reinaldoveloso.com.br. Lá no site, procurando lá em ações, né, na playlist ações, tem as fotografias, a gente lá em Brasília, e no canal do YouTube tem vídeo. A gente já vem lutando por isso desde 2015, ajudamos a formatar essa ação, que eu repito, é do deputado Ricardo Izá de São Paulo. Então eu fico à vontade para falar o nome, porque não tem politicagem, que ele é de São Paulo, é do Rio de Janeiro. Então nós ajudamos a formatar essa ação, a ação veio acontecendo, e hoje vai ser a votação, no dia 7 vai ter a votação final. Se por acaso essa ação ela passar, o que acontece? O animal deixando de ser coisa, ele passa a ser sujeito de direito, é mais fácil você defender juridicamente esse animal. Ele passa a ter direito de defesa, passa a ser considerado como um ser que é capaz de sentir dor, sentir frio, enfim, ter sentimentos. Porque na área criminal, nós temos lá a lei de crimes ambientais, você vê que é aberração, só no Brasil. A área criminal já prevê isso para o animal, porque ela diz, se você maltratar o animal, você tem uma condenação de 3 meses a 1 ano. É uma condenação pequena, mas não se fosse um lustre, um sofá, uma geladeira, não estaria escrito lá. Então, na área criminal, o animal já é sentido como ser capaz de sofrer. Mas na área civil, o artigo 82 do Código Civil ainda compara o animal, infelizmente, como uma coisa, como um objeto. Mas quem colocou, até a título de curiosidade, eu vou procurar saber, quem foi que determinou essa condição desse ser vivo, animal, como uma coisa? Porque uma coisa não tem vida. Pois é, isso já foi no Código Civil, quando foi colocado na última reforma, e acabou passando assim. Por quê? Você tem o pessoal do gado, né? O pessoal da agropecuária, que não interessa para eles que o animal seja considerado ser que sofre. Inclusive, a gente pode ter até um revés no dia 7, até uma emenda, dizendo que só cão e gato fica nisso. E a gente vai ter que aceitar, porque se não avançar um palmo hoje, não avança um passo amanhã. Eu temo que dia 7 de agosto, no Senado Federal, ainda tenhamos uma emenda nesse sentido. Você imagina os criadores de gado, o animal sendo sujeito capazes de ter dores, capazes de se defender. É o primeiro passo para, num segundo momento, num futuro um pouco mais distante, proibir a matança de gado. Eles não vão aceitar isso, né? Principalmente com aquelas técnicas de abate, né? Não é para ter de jeito nenhum, mas aquelas atividades de abates é uma coisa que é um absurdo aquilo. Pois é, aprovando essa lei... O animal fica sangrando vivo dias. Pois é, aprovando essa lei, a gente pode avançar um pouco mais em criar técnicas sem sofrimento de abate. Não, o negócio é não abater, mas a gente não consegue agora, porque voltamos à nossa conversa inicial, da falta do voto. Você tem 30 ou 20 favoráveis, 490 contra. Então não adianta pensar que vai acabar com matança de animal de gado, que nos próximos 30 anos não vai acabar. Só quando o pessoal votar certo. As formas são impressionantes. São impressionantes. O filhote de porco também, para ter a carne tenra, são extraídos os dentes, não é? É uma loucura. Nós temos uma crueldade inenarrável. Eu tenho uma palestra que eu chamo de Crueldade, Maus Trato e Abandono, que eu tive a oportunidade de fazer, inclusive na região praiana agora, de São Pedro da Aldeia, região de Lagoa, perdão, de São Pedro, que eu fiz em Cabo Frio também, mas São Pedro da Aldeia, Araruama, Saquarema, nós fizemos essas palestras sobre a crueldade, maus tratos e abandono, que eu mostro tudo isso. Por exemplo, aquele baby beef, que é o bezerrinho, ele é separado logo quando nasce da vaca e fica impedido de andar, para ele ficar bem anêmico e a carne dele ser muito mole, ficar macia. É o baby beef que as pessoas comem. Então, toda essa palestra a gente tem e tal, as pessoas até ficam emocionadas na palestra, que são 120 slides que a gente tem no pendrive, né, de fotos, que a gente mostra as galinhas poedeiras, ficam o dia inteiro trancadas, só comendo, botando ovo. Os animais na sala de aula, que muitas vezes são jogados na lata do lixo, abertos, depois de estudados e ainda vivos. Então o ser humano certas culinárias, culturas, países onde o animal vai vivo à mesa e a pessoa abre o animal e começa a degustar os órgãos internos
cruz, com o animal vivo se debatendo à mesa. Tem um animal, uma religião que não me cabe citar aqui, que a gente não está fazendo proselitismo religioso, né? A gente tem que ter cuidado para ter padrão no nosso discurso. Tem uma religião que você tem que botar o boi de cabeça para baixo e cortar a jugular dele. Ele só pode ser morto depois que sai o sangue. Enquanto não sai o sangue, ele fica ali sofrendo. Esse assunto ligado a sacrifício em animais em religiões também é um segmento que não é normal. Não é normal. Por isso nós estamos pedindo um plebiscito. Eu quero que o brasileiro venha votar se ele quer uma lei que proíba isso. Não é o Supremo que vai dizer, não são 10, 11 juízes que vão dizer que os animais têm que sofrer na mão de religiosos, não. É a população brasileira que tem que dizer isso. As grandes decisões não pertencem ao Supremo, pertencem ao povo brasileiro. E o povo brasileiro, a população, os ambientalistas que atuam nessas áreas, eles têm que ter uma percepção diferenciada de compreender que o sofrimento animal vai bater na área ambiental dita tradicional, não é? Porque nós estamos todos no sistema, no ecossistema. Temos que entender como é que nós podemos compreender de forma diferenciada aquelas imagens de crueldade humana que nos chegam através das redes sociais. A mim me chegam milhares, inclusive zoofilia, relações sexuais com animais. Sim, exatamente. Então, absurdo, né? Esse segmento da crueldade humana está calcado numa causa muito maior que nós precisamos entender para poder agir nas leis. É verdade. Passo a passo, como eu digo, um passo de cada vez. E esse foi o escopo do meu projeto de implantação no curso de uma universidade famosa aqui no Rio de Janeiro. Ano que vem nós estamos chegando aí, já convidei o senhor a participar. Um curso de pós-graduação na área de sustentabilidade animal. Esse é um termo relativamente novo para as pessoas, mas quem é da área de sustentabilidade percebeu de imediato, como foi a Veiga de Almeida, como foi o grupo de sustentabilidade animal que eu implantei através da Comissão de Sustentabilidade da OAB regional aqui do Rio de Janeiro, e espalhando esse conceito, porque justamente que vai estruturar algumas percepções desde o momento, digamos assim, filosófico, acadêmico, mas não inócuo, tá? Aí eu não estou falando só de teoria, não, eu estou falando de uma teoria que vai elucidar a compreensão para que chegue em várias instâncias, inclusive as leis e os discernimentos jurídicos, perpassando por todas essas elaborações para que o homem entenda o que está acontecendo com a humanidade em relação aos animais. Porque se temos aí uma propensão à crueldade, nós temos que entender por quê. Não é só afagar aquele gatinho fofinho que fica em cima do seu sofá, não. Enquanto trilhões de animais estão num grau de sofrimento indizível. E isso, é claro, perpassa para o ser humano. Nós estamos num grau de violência entre nós mesmos, também, nem na Idade Média, eu sou historiadora, né, naqueles grandes clássicos, né, de fatos, né, de guerras que matavam milhões de pessoas, ou até na Primeira e na Segunda Guerra, nós estamos num outro tipo de guerra, semelhante, entre aspas, à Guerra Fria, né, uma guerra assistemática, através de um comportamento de agressão e violência em graus que a gente não sabe mais como denominar. Isso já perpassa além das questões esquizofrênicas coletivas, porque não é normal, por exemplo, ter relações sexuais com um bebê de 2 semanas e filmar. Doença, né? E isso parar nas redes sociais, e é caríssimo. Então, nós temos que ter uma grande leitura renovada de tudo isso que está acontecendo em relação ao ser humano, ao meio ambiente, aos animais. Eu gostaria de agradecer a sua presença, doutor Reinaldo Veloso, o empenho, porque eu sei que o senhor vai sair daqui correndo para resolver as questões dos animais lá de Araruama. Eu agradeço muito a presteza da sua participação. Gostaria que o senhor repetisse aí os informes e até uma próxima oportunidade eu gostaria de conversar com o senhor pessoalmente, porque tem muitas etapas aí que nós temos que ir devagar, mas temos que estar atuantes. Eu deixo com o senhor a palavra.
Muito obrigado mais uma vez, amigos da Band, você, Margarete, a toda a tua equipe aí que trabalhou para que esse programa acontecesse, nesse sábado maravilhoso aqui no Rio de Janeiro. E nós vamos estar sempre à disposição. A gente pode depois fazer um esclarecimento com vocês em primeira mão, depois do dia 7, né? Porque quando tiver a votação em Brasília lá do Animal Não É Coisa, se tiver uma agenda aí, a gente esclarece para os teus ouvintes como é que foi a votação, qual o caminho que vai ser depois do dia 7. E a gente faz, estou sempre à disposição. Falou em animal, conta comigo. Hoje à tarde eu estou acabando o programa teu aqui e estou indo lá para a Justiça Federal, que a luta em Araruama, a luta para evitar o rodeio de Araruama, continua, o rodeio está vetado por enquanto, suspenso, e vamos lutar até o final para que esse rodeio não aconteça, para que o Rio de Janeiro, de um modo geral, o Estado do Rio de Janeiro, seja um exemplo para o Brasil. Obrigado isso aí, a vocês. Campanha Animal Não É Coisa. Obrigada, doutor Reinaldo Veloso, e a você, ouvinte do programa Por Dentro da Sustentabilidade. Participe dessa campanha. Animal não é coisa. Coloque nas suas redes sociais. Poste, publique, espalhe. Animal é um ser vivo. Ele não precisa sofrer. Nós não precisamos sofrer. Até o próximo sábado com o programa Por Dentro da Sustentabilidade. E o programa Por Dentro da Sustentabilidade de hoje terminou. Estaremos de volta na próxima semana. Céu, sal, sul, sol, sábado, ao meio-dia.